os amigos espirituais da casa, a intuição necessária para que eu consiga trabalhar esse tema de hoje com vocês. Um tema extremamente interessante, né, que trata das doenças da alma. E o primeiro ponto que eu queria colocar antes de nós iniciarmos a palestra é que o que seria a alma, né? Kardec pergunta isso aos espíritos lá quando ele faz o questionamento, está lá no livro dos espíritos, e eles respondem que a alma é um ser encarnado, né? Então somos nós, né? Então essas doenças da alma é a doença que nós contraímos. Um outro detalhe importante, né, para que a gente fale em doença, é lembrar que nós somos um ser espiritual, né? Mas a grande maioria de nós trazemos conosco algumas situações lá do pretérito e que nós carregamos, nós lesionamos o nosso perispírito e, obviamente, essas doenças são criadas no perispírito e externadas no corpo físico, né? Então a compreensão nossa é exatamente essa, né? Então as doenças são situações que nós criamos, né? E, obviamente, elas são externadas no corpo físico, trazendo aí essas várias consequências, as quais muitas vezes a gente busca acertar, né? Buscamos aí essa reconexão novamente com Deus para que a gente possa buscar essa recuperação. Então, os 3 passos para nós conquistarmos os nossos sonhos é querer, tentar e nunca desistir, né? Nós precisamos ter isso em mente, né? Então, quando nós alinhamos a nossa vontade em relação a esses elementos, o querer, o tentar e nunca desistir, nós conseguimos, obviamente, aí, né, essa mudança de patamares aos quais, né, faz com que a gente possa buscar essa melhora. É sempre bom lembrar, né, que a doutrina espírita, ela busca fazer nos tornar melhor, né? É o que se pretende, é uma filosofia de vida onde o preceito principal é que nós nos tornemos seres angélicos, ou seja, seres perfeitos, né? Mas, obviamente, cada um dentro do seu processo evolutivo, dentro daquilo que lhe atende, né, vai buscar, né, o seu processo dentro da sua condição. Mas nós nunca, a doutrina espírita nunca vai prescindir, né, do tratamento médico, do tratamento dos médicos materiais, tá certo? Então a gente vai trazer aqui uma série de situações aos quais, se nós buscarmos atender, nós não vamos contrair doença, né? Então passa por uma mudança de patamar, a tal da reforma íntima que muitas vezes a gente coloca, que nós precisamos, né, buscar empreender para que a gente não contraia essas doenças, né? Muito bem, então nós temos aí, ligar, né? O primeiro ponto, né, nós temos aí saúde versus doença versus cura. Relembrando alguns conceitos. Primeiro, saúde, estado de total bem-estar físico, mental e social. Então nós precisamos ter em mente, né, que a nossa saúde, ela está ligada ao nosso estado físico, ao nosso estado mental e o social, né? Lembrando que o físico, né, eu disse que as doenças são contraídas perispiritualmente, externadas no corpo físico. A nossa mente, muitas vezes, ela vai contrair essa doença. Quer dizer, a nossa mudança de patamar, aquilo que a gente pensa, nós plasmamos. E muitas vezes as situações de nós não pensarmos adequadamente, obviamente, nós vamos lesionar os nossos perispíritos. E o social, que nós precisamos estar junto do outro. Então, a própria lei de sociedade, que é a lei divina, imutável e irrevogável, nos convida que nós precisamos do outro, que isoladamente ninguém vai vivenciar nada, nós não vamos evoluir, né? Então, muitas vezes o nosso trabalho em relação ao social, muitas vezes faz com que a gente contraia doença, né? Muito bem. A doença é estado resultante do desequilíbrio do espírito, o que se vai refletir no corpo espiritual e no corpo físico. Olha bem, né? Aqui, né, quando a gente coloca o desequilíbrio do espírito, é exatamente essa deformação, esse lesionar do perispiritual, que é ocasionado em função, né, das nossas invigilâncias. Vai refletir no corpo espiritual, que é o perispírito, e, obviamente, externado onde? No corpo físico, né? É onde nós apresentamos essa série de situações que a gente dá o nome aí de doença, né? E a cura, estado que aparece quando o espírito se reequilibra e que também se reflete nos dois corpos, no espiritual e físico, né? O que a casa espírita busca fazer? É equilibrar, né, o espírito
com o físico. Quando nós tomamos o passe, é realmente reequilibrar essas forças, muitas vezes desreguladas, por situações várias, mas que o tomar o passe toda semana faz com que esse reequilíbrio, essas energias, elas possam se reequilibrar, buscando, obviamente, aí a cura. Muito bem. Aí, em cada encarnação, a maturação psíquica e biológica que o leve à perfeição. Então, a cura busca exatamente isso. Em cada encarnação, nós não estamos cumprindo hoje, no mundo de provas e expiações, situações que a gente criou lá no pretérito. Então, as situações que nós vivenciamos hoje, a grande maioria de nós expiando situações criadas no pretérito. E muitas vezes a gente traz já, dentro desse corpo espiritual, situações que nós necessitamos passar em forma de doença. E a nossa mudança, a nossa maturação em relação a isso faz com que a gente busque essa cura. O homem é um ser eterno a caminho da felicidade plena, procurando, obviamente, aí, nesse ser tridimensional, espírito, perispírito e corpo físico, se pode encontrar a psicogênese das enfermidades da alma. Ou seja, enquanto nós estivermos cumprindo o nosso processo aqui no mundo material, o espírito, o perispírito e o corpo físico, já que nós somos um ser tridimensional, o espírito, uma criação de Deus ao qual nós não temos acesso e não sabemos como foi criado. A gente ainda não tem essa compreensão. O perispírito é o ser intermediário entre o espírito e o corpo físico. Mas o que nós podemos entender? O espírito, mesmo perispírito, cria-se o espírito, que é o ser infinito. É um ser que não tem fim. E o corpo material é como se fosse uma folha de papel. O corpo material, sem esses elementos, sem o espírito, ele não vale nada. Tanto que quando do desencarne, perde-se o corpo físico, o espírito, com seu corpo perispiritual, vai buscar outras situações. Buscar novos processos reencarnatórios e outras situações dentro do seu processo evolutivo. E o corpo físico simplesmente vira matéria orgânica. É como se fosse realmente uma folha de papel, sem esse elemento, o ser intermediário e mais o espírito, ele não vale nada. Muito bem. Então se pode encontrar psicogênese das enfermidades da alma, como também defrontar as patologias que assinalam a criatura humana no seu transcurso evolutivo. O ser profundo, autor de todos os acontecimentos em sua alta, é o espírito, seja qual for o nome que se lhe atribua. É isso que eu disse, essa situação colocada aqui pelo espírito, a sua condição de ser imortal, ele obviamente, dentro do seu processo evolutivo, ele vai buscar um outro corpo, que a gente chama de transmigração progressiva, para que ele possa cumprir o seu processo evolutivo. Mas, muitas vezes, essas psicogêneses aos quais ele traz, ele contraiu em vidas passadas, e ele vai trazer consigo, dentro do seu processo evolutivo. E isso não é castigo, não é punição, mas é a justiça divina se fazendo valer. Muitas dessas situações nós criamos invigilantemente e, obviamente, Deus não é punitivo, mas existe a lei de causa e efeito, que, obviamente, nos acessa. Não existe causa sem efeito, obviamente, efeito sem causa, mesmo processo. Muito bem. Então aí nós temos as causas. Aqui que é interessante a gente observar. Para a doutrina espírita, há 3 gêneros de doenças a saber. Primeira delas, doenças kármicas. São as congênitas e as hereditárias, resultantes dos desequilíbrios que tivemos em vidas passadas. E aí nós começamos a entender porque muitas das situações nós trazemos conosco. Aí não cabe ficar naquela de vitimismo muitas vezes, mas são situações, se eu tenho essa compreensão, o que a doutrina quer nos mostrar é exatamente isso. Aquilo que nós vivenciamos hoje são situações que nós criamos. Eu preciso ter um olhar diferenciado para isso. Eu não posso ficar sentado em cima do problema e muitas vezes ficar amaldiçoando ou ficar no vitimismo sem buscar a melhora.
Doenças adquiridas são as provocadas por desequilíbrios tidos nesta vida atual, né? E vocês vão ver como é que nós adquirimos essas doenças, né? Na vida atual, no nosso presente, né? Há outras, as predisposições físicas ou espirituais para as doenças. Quais são? Né? Provenientes de um ou vários desequilíbrios das vidas passadas. Então nós trazemos conosco várias situações, né? Já que essa não é a primeira encarnação nossa, nem a última, nós já tivemos várias outras, né? Só que nós temos uma compreensão que hoje essa é a melhor encarnação que nós estamos passando, né? Mas essa condição, dessa predisposição proveniente dos vários desequilíbrios, né? Nós vemos trazendo, né? De encarnação para encarnação. Tendências genéticas perante uma fragilidade na presente existência se manifestam sob a forma de doença. A predisposição é kármica, mas a doença é adquirida. Olha que interessante, né? Tendências genéticas. Então, muitas dessas situações nós trazemos, né? Dentro do nosso organismo, né? Dentro da nossa composição, né? Ao qual faz com que a gente traga essas fragilidades. E dependendo da condição com qual nós vivenciamos, nós obviamente vamos externá-la, né? Estado alterado de personalidade no qual a pessoa tem sensações que não correspondem à realidade, pensamentos que fogem ao controle. Então, muitas situações dessas estão ligadas ao quê? Ao nosso pensamento. Nós sabemos que o pensamento é a base de toda e qualquer situação ao qual a gente vivencia, né? Se nós soubéssemos a força que nós temos na questão de pensamento, nós muitas vezes iríamos refletir ao passo, né, de deixarmos as situações acontecerem. Porque aquilo que a gente pensa, a gente plasma. E muitas vezes nessa nossa invigilância, né, de não raciocinar, não relativar muitas vezes as situações, nós vamos contrair doenças, tá? Alucinações visuais e olfativas. Quantas vezes isso nos acontece, né? Nós temos essas alucinações, né, não só vendo, mas também sentindo. Sensação e desconfiança de estar sendo observado, perseguido, né? Quantas vezes isso nos acontece? Agitação, confusão e agressividade, muito próprio de nós, não é verdade? Quando nós não estamos num estado normal, né, que a gente considera normal, um estado tranquilo, nós trazemos isso conosco. E vocês observem que todas essas condições aqui colocadas estão ligadas ao que é o nosso pensamento, né? Insônia e inapetência. Quantas vezes nós passamos, né, com esse processo de insônia, né, e inapetência? Isolamento, né? Todas essas situações vão buscando nos tirar do seio da sociedade. Nós vamos nos isolando, né? Quantas criaturas vocês conhecem que vão agregando situações e devagarzinho ela vai se afastando e acaba em cima de uma cama, né? Pensamento bloqueado, né? É exatamente isso que acontece, né? Desleixo com a aparência. Atribuição de significados diferentes às coisas reais que estão realmente acontecendo. Aí a pessoa fantasia a situação, né? Ela busca mapear, né? Mascarar a situação que ela acontece, não conseguindo entender que aquilo é algo que ela está externando, né? É algo, uma criação dela trazida através do pensamento mal direcionado. Desordens neuróticas. Estado neurótico da mente. Conflito íntimo permanente. Explosões emocionais. Revolta contra a sociedade. Sente-se infeliz permanentemente. Resultado, o organismo implode. É exatamente, né? Você vai concentrando essa infinidade de situações delituosas e chega um certo ponto que o organismo vai implodir, né? Ele não tem condições de suportar essas situações. Dores, pressão no peito, desconforto emocional, angústia. Nossa neurose nos leva a arquitetar o plano de fracasso em nossa vida. Observem, né,
o quanto é ruim nós baixarmos nosso padrão vibratório. Nós nos deixamos acessar por essas situações, né? Esse conflito íntimo que nós fazemos conosco mesmo, né? As explosões emocionais que muitas vezes nos acontecem, por situações mínimas. Outras vezes nós nos revoltamos contra a sociedade, né? E aí a gente lembra novamente a lei de sociedade que fala que nenhum de nós vai viver nada sozinho, né? Nós precisamos sempre do outro. Se nós quisermos ser um ermitão, nós vamos lá para o deserto de Saara, mas lá eu não vou evoluir, eu não vou crescer. Eu preciso do outro, mesmo que o outro ainda traga suas questões de inferioridade, e eu também trazendo as minhas, mas eu preciso estar no seio da sociedade, eu preciso estar vivenciando situações junto com o outro, né? Nós aprendemos com o outro. A outra situação, né, é essa implosão do nosso organismo em função de todos esses atos delituosos que nós fazemos conosco, né? E aí, muitas situações conseguem entender, né? Dores, pressão no peito, muito normal, né? Quando nós estamos angustiados, como estamos muitas vezes, né? Estamos destroçados psiquicamente, né? Nós trazemos essa situação, né? E muitas delas nos dá essa neurose, né? Que nos leva exatamente a achar que a vida não tem valor nenhum. Não é verdade? Muito bem. E aí nós temos as várias situações, né? Nós temos ali a síndrome do pânico e fobias. Nesse mundo doente ao qual nós estamos inseridos, quantas situações de síndrome do pânico a gente vê. A tensão das lembranças pretéritas faz com que apareçam as fobias na atmosfera íntima, né? Aí a pessoa tem fobia de água, tem fobia de fogo, tem fobia de avião, tem fobia de tudo enquanto é coisa, né? Vai buscar a origem disso, tá lá, lembranças pretéritas, situações que nós criamos lá, né? Esse arquivo que nós temos, né? O consciente, o subconsciente, o inconsciente, né? Nós trazemos essas situações, né? Tem um estudo psicológico aí que fala o seguinte: nós vivenciamos situações, 65% das situações que nós vivenciamos são situações do passado ao qual nós não temos alcance mais, mas a gente busca vivenciar. 20% são situações criadas para o futuro, ao qual eu nem sei se eu vou alcançar. E nós vivenciamos o hoje, nosso presente, somente 5%. Olha que desastre que é isso, né? Tudo nosso hoje, pode observar se não é verdade. Tudo que você faz hoje é pensando no ontem. Ah, ontem deu errado isso, mas eu esqueço de hoje, que eu preciso vivenciar o hoje, né? E exatamente isso, né? As lembranças pretéritas, né, fazem com que apareçam as fobias na atmosfera íntima. Aí nós alteramos o nosso psiquismo, as nossas condições íntimas em função de algo, né, criado lá atrás, né? Auto-obsessão ou pseudo-obsessão, fantasma na cabeça, né? Aí muitos acham que a obsessão somente é criada, né, de um espírito desencarnado por encarnado. Não, eu posso me auto-obsediar. Eu preciso tomar cuidado isso, né? Essa falsa obsessão que muitas vezes eu crio fantasmas na minha cabeça, né? Eu preciso ficar atento. Quando se fala obsessão, nós temos 6 tipos de obsessão. E uma delas está muito clara aí, ó, a auto-obsessão. E eu mesmo posso me auto-obsediar, né? É algo que a gente precisa lutar contra. Elege a infelicidade como meta de vida. Quantos nós conhecemos que é o vitimismo, como eu tinha dito anteriormente, se coloca como vítima e cria-se, né, um patamar de infelicidade como meta de vida, né? Não busca alterar, não busca modificar. Não acredite em si própria e que é capaz de ser feliz, né? Então o primeiro ponto que eu preciso para mudar todas essas alterações, esses patamares, é eu me conhecer. Eu saber quais são as minhas dificuldades e o que eu preciso fazer para trabalhar com elas, para modificá-las, né? Então é o primeiro ponto. Eu preciso me conhecer para que eu consiga entender todas essas questões e buscar, né, acreditar em mim, né? Todos nós somos, podemos, né,
ter algo positivo. Todos nós temos a condição, né? Todos nós somos filhos de Deus, criados, todos nós na mesma situação, simples e ignorantes. Mas um dia todos nós seremos seres angélicos. Nós precisamos realmente acreditar em nós para que a gente possa ter essa condição de buscar a felicidade. É o que Jesus veio nos mostrar, né? Ele como nosso modelo e guia, todos nós temos essa condição de sermos felizes, né? O medo cria fantasmas, começa repentino, persistente, a somatizar e a mente explode, né? Um dos maiores desastres que nós criamos é ter medo das situações. Nós precisamos encarar. O medo é algo totalmente negativo. Nós não precisamos ter medo de nada. Nós precisamos ser prudentes, não ter medo, né? Porque o medo realmente atrasa todo o nosso processo enquanto ser em evolução. O estresse, muito comum, né? Todo mundo, estou no estresse danado, e sai, já levanta de manhã chutando, né, Deus e o mundo, não é verdade? Né? Mas, né, quando aceleramos demais para realizar mais fantasias, né, e o nosso ritmo vital não condiz com o nosso organismo. Aí eu volto a falar na questão da pesquisa que 20% nós fantasiamos, né? Nós buscamos realizar fantasias que muitas vezes não estão ao alcance nosso. E isso cria um estresse. Porque nessa busca incessante em buscar alcançar algo que eu ainda não tenho condições, me deixa estressado, me tira realmente do sério, né? Damos asa à imaginação e criamos uma forma de vida que não corresponde ao natural, né? E é exatamente o que nós fazemos, né? Nós temos, todos nós, aqui eu não quero dizer, né, que seja proibido a gente buscar ter algo, né? Mas a gente precisa buscar esse algo com equilíbrio. Eu não posso buscar alterar a minha forma de agir, a minha forma de pensar em algo que está muito longe do meu alcance, que foge à minha condição, né? E, obviamente, quando eu busco fazer isso fora dessa condição natural, isso me traz, né, na condição de estresse, me dá esse estresse, né, que é algo totalmente anormal. Fabricamos ideias fantasiosas através do pensamento desorganizado. E é exatamente isso, né? Eu não dou tempo para mim, né? Eu não consigo assentar as minhas ideias, organizar de tal forma que eu consiga, né, ter um padrão de conhecimento, né? Um padrão ao qual eu possa trabalhar confortavelmente sem me agredir. E quando eu faço isso de forma desorganizada, eu vou contrair um estresse, eu vou sair do meu normal, né? O organismo realmente ele não vai suportar, né? Porque é algo que está além da sua capacidade, né? Lembrando sempre, né? Nós somos seres, né, todos na mesma condição para sermos felizes e não buscar, né, contrair essa infinidade de situações que nos levam aí, muitas vezes, à derrocada, né? Fazemos mais o que dá mais dinheiro e menos o que mais gostamos. E é exatamente isso, né? E aí a grande falha nossa é essa. Não é proibido ganhar dinheiro. Nunca foi, né? Inclusive, nós temos a lei do trabalho nos oportuniza isso. Mas eu preciso saber como é que eu estou ganhando, né? E a própria lei do trabalho, ela fala, né, que nós precisamos, né, de um tempo por repouso, que é necessário. Aí o camarada quer trabalhar 60 horas num dia, né, para ganhar alguns milhares a mais. E a vida dele vai para o espaço, a saúde vai para o espaço, né? Fazemos mais o que dá mais dinheiro e menos o que mais gostamos, né? Muitas vezes nós pegamos serviço que muitas vezes a gente não tem a menor afinidade. Em função de quê? Do dinheiro, né? Da questão material, né? E nós sabemos que a questão material não vai nos levar para aquilo que a gente precisa, que é a real felicidade, né? A questão material ela fica, não passa do túmulo. Essa compreensão a gente precisa ter, né? Então eu preciso ter um equilíbrio naquilo que eu quero, naquilo que eu busco, né? A doutrina espírita, eu disse no início, né? Ela veio nos mostrar como é que nós podemos achar a felicidade sem nos agredirmos, né? Que busca é nos tornarmos seres perfeitos, né? Está lá no próprio Evangelho, né? Seres perfeitos, mas como, né? Dentro da condição que
as leis morais, né, do jeito que Jesus veio nos mostrar, como é que nós podemos cumprir todas aquelas situações de forma sem nos agredirmos. Boicote e autossabotagem, muito próprio de nós que estamos no mundo, né, material, ainda no mundo de inferioridade, de provas e expiações, igual nós nos encontramos. Né? O homem só é pleno quando se conscientiza que a harmonia da mente, do corpo e do meio onde ele vive são reflexos de sua postura íntima. Né? Isso aqui é importante a gente ressaltar. Né? O homem só é pleno quando se conscientiza que a harmonia da mente, ou seja, eu preciso estar com a mente equilibrada, do corpo e do meio onde ele vive, são reflexos de sua postura íntima. Então eu vou externar aquilo que realmente eu compreendi, aquilo que eu sou. Né? Então eu preciso, quando eu busco essa harmonia, esse equilíbrio, significa que eu preciso buscar a tal da reforma íntima tão falada, né? Essa transformação ao qual a gente busca. Percebemos imagens e ilusões e colocamos em nossas vidas com objetivos fantasiosos. Aí de novo vem a questão, que muitas vezes de forma vigilante nós fantasiamos situações às quais a gente ainda não tem condição de encontrar, de vivenciar. Devemos transformar a nossa caminhada no mais agradável possível, que a gente deve buscar. Se eu tenho equilíbrio, se eu tenho essa compreensão de que eu sou um ser em evolução, que eu preciso buscar um equilíbrio, um patamar de vida que me dê uma satisfação pessoal, não ganhos materiais além daquilo que eu preciso, eu vou ter esse equilíbrio e essa harmonia. Miragens, ilusão, medos, castigo. Se eu tiver sucesso, posso morrer. Vou perder os amigos, posso perder o controle. Vão pensar que sou desonesto, etc. Castigo é consequência de culpa. Se acomoda na infelicidade porque supõe que tem missão. É castigo. A culpa gera autopunição. Então, se nós pensarmos esse pequeno poeminha aí, nos dá a ideia do que a gente pensa realmente nas questões. Se eu tiver sucesso, eu posso morrer. Aí eu busco uma outra forma. Vou perder os amigos. Mas quantos amigos nós perdemos por situações de invigilância nossa? Por situações egoísticas. Posso perder o controle. E muitas vezes nós perdemos o controle justamente buscando essa situação. Quantas situações vão pensar que eu sou desonesto, etc. Muitas vezes fazemos atos errados, errôneos, e exatamente conflitando com aquilo que eu quero. E muitos vão pensar dessa forma da gente. Fulano é desonesto, adquiriu isso através da desonestidade. Castigo é consequência de culpa. Na verdade aqui, nesse castigo, é dor de consciência. Quantas vezes a nossa consciência vai doer em relação a vários atos que a gente busca fazer. O acomodar na infelicidade porque supõe que tem missão. Muitos pensam dessa forma. Porque o infeliz ele acha que é missão. E aí assenta em cima do problema e não busca mudar. Culpa gera autopunição. Ou seja, a consciência doída faz com que muita gente a gente se pune. Nós buscamos essa punição, e nós buscamos situações que não condizem com a realidade, com aquilo que realmente deveria ser. Ser bom é lugar comum, ser excelente é a meta. Então, é algo que a gente precisa pensar. Ser bom é lugar comum, ser excelente é a meta. Nós precisamos realmente ter o equilíbrio. Nem tudo me é possível realizar, mas eu tenho condição de fazer aquilo que é necessário para que eu possa cumprir o meu processo evolutivo enquanto aqui na Terra. Muito bem, os traumas. Um dos recursos psicológicos mais comuns utilizados pelas pessoas é querer ignorar eventos e acontecimentos doloridos. Quantas situações traumáticas nós trazemos conosco que a gente busca ignorar, busca esquecer. Não somos projetados para sentirmos dor.
servindo ela apenas como um alerta. E aí, né, a dor, gente, ela é puramente educativa. Né? Nós precisamos ter isso em mente. Quando nós somos acessados pela dor, seja ela de qual forma for, é um chamamento de atenção. É um alerta para que eu preciso mudar em algo. Né? Por isso que está lá. Né? Não somos projetados para sentir dor, né? Servindo ela apenas como um alerta. Essas dores são conteúdos emocionais, muitas vezes, que o homem coloca sobre o tapete da sua própria vida, porque não tem o interesse de rememorar. Né? Quantas situações a gente vivencia dessa forma, quantas pessoas nos procuram, trazendo muitas vezes, consegue se abrir em determinado momento, e a gente vê que julgou muitas das situações por debaixo do tapete. Ele não busca, né, mudar aquela situação. E quando nós assim fazemos, o que a gente traz? Né? A dor no peito, a angústia. São aquelas situações que elas vão ser, obviamente, depois elas vão implodir no organismo. Né? São situações que nós julgamos por baixo do tapete. A gente não busca modificar. Alguns desses acontecimentos, quando não assimilados de forma adequada, ao serem energeticamente fechados na inconsciência, acabam por gerar traumas. Traumas que interferem inconscientemente em nossa forma de ser e de agir. Muitas vezes, de forma inconsciente, a gente busca esconder essas situações. Né? E, obviamente, né, elas vão interferir na nossa forma de agir. Inconscientemente, ela vai trabalhar a nossa mente de forma que isso vai nos trazer certos traumas, certas dificuldades, né, que nós, obviamente, vamos vivenciar. Né? Quando interiorizamos processos psicoemocionais mal resolvidos, eles podem ser agentes ativos para surgir o fenômeno da auto-obsessão. Né? Aí está muito claro. Né? Porque nós trazemos isso para o nosso íntimo, nós vamos nos obsidiar em função de algo que a gente está guardando. Né? Tais traumas, quando levados para a espiritualidade, pelo desencarne da pessoa, sem serem resolvidos, acabam sendo o núcleo gerador das tendências para as próximas vidas. E aí, né, aqui a gente chama atenção quando a gente fala na questão dos processos obsessivos. Eu disse para vocês que nós temos 6 situações dentro do processo de obsessão. Né? Se eu tenho algo traumático com alguém, né, e eu não resolvo isso aqui, se aquele alguém desencarnou, a situação não cessou, não. Né? Ela é levada lá para o mundo espiritual. Então é aquele companheiro, né, ele vai ficar me alfinetando de lá e eu alfinetando de cá. Né? E, obviamente, né, a espiritualidade nos mostra exatamente isso. Então nós precisamos ter a compreensão, né, que esses fatores gerados, né, eles podem, né, transcorrer aí por várias e várias encarnações. Então eles precisam ser resolvidos. Eu preciso me abrir, né, para que essas situações elas sejam resolvidas o quanto antes, para que a gente não leve isso, né, para o outro lado. Né? Mania de perseguição. Né? Quantos têm essa situação? Né? Essa figura é até ilustrativa, e é exatamente isso que acontece. Né? A gente fica com essa ideia clara de ter alguém sempre nos olhando, sempre alguém nos vigiando. Né? Geralmente é resultado de assédio espiritual. Infeliz consigo mesmo, atrai inteligência a fim de outras dimensões de pessoas tão infelizes quanto ela. E aí, né, a gente abre um parênteses para falar em relação à questão do pensamento. Quando eu disse que nós devemos sempre manter o nosso padrão vibratório elevado, é justamente para que a gente não se afinize com aqueles companheiros que estão no padrão mais baixo. Né? É importante a gente lembrar que nós estamos inseridos numa nuvem de espíritos, cada um num processo evolutivo, através do pensamento, que vão criar ondas. E quando eu abaixo o meu padrão vibratório, tem uma infinidade de companheiros dentro daquele mesmo padrão, dentro daquela mesma sintonia, e aí eu me afinizo com eles. Criaturas infelizes, né, por processos vários, que ainda não abriu-se, né, um farol para que ele possa ter um novo caminho, e nós, quando baixamos o nosso padrão vibratório, nós vamos nos afinizar com esses companheiros. Então, por isso que a gente chama atenção, né, ao levantar pela manhã, antes
de sair da cama, faça uma oração, gente. Porque isso aumenta o meu padrão vibratório. Mas se eu já levanto, né, como diz o ditado, com a avó atrás do toco, o meu dia não acaba bem, porque vai ter uma infinidade de companheiros no mesmo patamar, na mesma condição, que vão se afinizar comigo, e o meu dia não vai acabar bem. Isso é lógico. Então a nossa busca tem que ser essa, né? Infeliz consigo mesmo, atrai inteligência a fim de outras dimensões, de pessoas tão infelizes quanto ela, porque nós estamos inseridos numa nuvem de espíritos, já que os pensamentos geram ondas, né? E a nossa afinização com essas ondas vai de conformidade com o meu padrão vibratório. A pessoa se vê envolvida e se diz que todos estão constantemente contra ela, né? Essa pessoa, geralmente, ela está sempre no baixo astral, né? E esse baixo astral dela, ela vai estar sempre com esse pensamento, né? Já que nós somos influenciáveis, nós não podemos esquecer disso, né? Nós somos criaturas influenciáveis. Então, obviamente, essas mentes doentes, essas mentes ainda na inferioridade, elas vão buscar nos afinizar. Quantas vezes nós nos pegamos, né? Muitas vezes vocês podem imaginar, pensar dessa forma, né? Vem um pensamento, você vai, eu não sou de pensar assim, então abra o olho, é um alerta, né? E muitas vezes nós gostamos desses pensamentos, né? Aí devagarzinho eles vão induzindo, daqui a pouco eu estou totalmente dominado, né? É exatamente isso que acontece com essas criaturas. Nada de perseguir inimigo invisível. Nós somos nosso próprio inimigo, né? Isso é muito claro, né? Nós criamos essas situações. Então, o nosso inimigo, nós somos nós mesmos, né? Se eu chegar pela manhã ali e olhar para o espelho, eu vou olhar para mim, eu vou ver o meu inimigo está ali, cheio de inconsistências, cheio de inferioridades que precisam ser alteradas. Então eu preciso olhar para dentro de mim, eu preciso me conhecer, porque eu sei exatamente o que é meu e o que não é. Então essas induções, elas acontecem constantemente, então eu preciso estar vigilante, né, para que eu não contraia, né, situações dolorosas aí. E aí nós temos algumas das situações que vocês vão ver que é muito natural, né, que não vão colocar aqui, mas que a gente precisa prestar atenção, né, para que a gente não contraia essas doenças. Ansiedade, né, inquietação motora, sensação de angústia, aperto no peito, na garganta. Aqueles que são ansiosos são exatamente esses sintomas. Sudorese, né, sua muito, né, taquicardia, mal-estar generalizado. Não consegue ficar parada, roer unhas, puxar cabelo, fica sempre mexendo em algo, permanece balançando pernas e braços. A criatura ansiosa, ela traz todas essas situações aí, né? É algo que precisa ser trabalhado, né? Eu preciso modificar minha forma de agir e de ser para que eu não saia dessa inquietação motora, né, que mexe com todo o meu organismo. Também pode ser pessoas muito falantes, compulsão por falar, e muita dificuldade de ouvir, absorver e entender, né? Nós conhecemos muitas criaturas que são assim, né? Tem compulsão em falar, mas não tem a dificuldade enorme em escutar, né? Não se abre de hipótese nenhuma, não deixe que o outro fale, ela tem dificuldade em escutar. Conhecida como neurose das doenças, a pessoa tem uma sensibilidade exacerbada pelo fato de ser muito centrada no seu corpo físico. É a hipocondria. Quantos nós conhecemos nessa questão daquele que é hipocôndrico, né? E ele busca, né? A figura ali é muito sugestiva, porque o hipocondríaco é um tal de tomar remédio à torta direita, para tudo enquanto a situação, né? É uma enxurrada de remédios que muitas vezes sem nenhum propósito, né? Mas ela traz o quê? Né? Ela tem uma sensibilidade exacerbada pelo estar muito centrada no seu corpo físico. Então qualquer situação que ela sente, remédio em cima, né? Qualquer mudança, né? O sol ficou um pouquinho mais quente, remédio em cima, né? Então são situações totalmente estranhas que mostram, né, a criatura hipocondríaca, ela traz isso consigo. As máscaras, né? Quantos de nós trazemos conosco a sucessão de máscara? É também uma doença, né? Então, senta, né? Sente-se incompreendido.
A criatura que acha que ela é santa, muitas vezes ela acha que ela é incompreendida. Nada, né, a satisfaz. Né? Tudo aquilo que ela coloca tem sempre alguém contrastando, contrariando aquela opinião dela. O coitado, né? Falta de amor próprio. É confundida com a máscara da humildade. Quem sou eu para merecer isso? Né? Quantos buscam nessa de ser o coitadinho da vítima, buscando exatamente, né, porque ele não tem o amor próprio. Né? E ele acha que essa questão de humildade, né, humildade, gente, é uma virtude que tem que ser conquistada. E nós, a grande maioria de nós, não temos humildade. Né? É algo que a gente precisa conquistar. Nós precisamos trabalhar para que a gente possa realmente ser humilde. E esse coitado, ele se dá, muitas vezes ele mascara esse vitimismo dele como humildade. Medo. A pessoa se esconde de algo. Falar abertamente causa melindre. Né? Muitas das situações nós trazemos conosco. Temos medo de falar, né? Medo de externar algo que é necessário. E aí a gente, né, se falar, causa melindre. A solidão é abandonada, ninguém a ama. Né? Quantos trazem essa situação com isso? Se isola do mundo achando que ninguém a ama. Né? É uma outra situação que precisa ser trabalhada. Né? A criatura não pode se isolar. Né? A gente já disse isso falando a respeito da lei de sociedade. Certinha, todos estão errados, tenta agradar a todos. Né? Quantos nós conhecemos assim? Né? É aquela que tudo ao seu redor está errado, só ela está certinha, né? E ela tenta agradar, tenta satisfazer a todos. A política concorda com tudo sem se definir, aquele que fica sempre em cima do muro. Isso também é uma situação, é uma máscara, é uma doença. Né? A pessoa precisa ter uma opinião própria, isso é da vida. Isso faz com que a gente cresça. Né? A gente não pode ficar somente, né, escutando, né? Somente naquela né? Se chover tá bom, se não chover tá ótimo, né? E não pode ser assim. Né? Eu não posso ficar em cima do muro. Eu preciso externar a minha posição, porque isso é salutar. Isso faz com que a gente cresça. Né? Isso faz com que a gente tire essa máscara. Isso que faz com que a gente evolua. As causas da depressão é outra doença, né? O mundo hoje, em relação à questão da depressão, é algo, né, fabuloso, né, em termos, né, a quantidade de pessoas com sintomas depressivos. Tá? A depressão é uma doença tão antiga quanto o próprio homem. Então não é de hoje não, né? Tá mais falado hoje, né? Porque realmente nós estamos, né, conforme eu disse, num mundo doente, né? Em todos os sentidos. É uma doença tão antiga quanto o próprio homem. Nascida nas profundezas da alma, pode-se dizer que a depressão nasceu quando o homem experimentou a dúvida, o medo e o vazio. Olha que interessante, né? Dúvida, medo e vazio. Né? Ou seja, né, o meu íntimo está totalmente descoberto. Né? Não traz nada de positividade. Né? Eu sempre tenho dúvida, eu sempre tenho um questionamento ao qual não me leva a lugar nenhum. O medo que me atrasa todo e qualquer conhecimento. Né? E um vazio existencial. A criatura não se acha dentro do mundo ao qual ele vivencia, ao qual ele está. Aí traz esse vazio. Né? Daí a gente vê as situações dolorosas causadas pela depressão. Que a pessoa, né, ela não tem uma razão de viver, uma razão de ser. Ela não tem esse entendimento. E aí esse vazio existencial muitas vezes leva ela para situações totalmente dolorosas. Né? A depressão é vista como uma doença de múltiplas causas. É também denominada doença da alma. As causas estão diretamente relacionadas com o perfil psíquico e emocional do indivíduo. Né? Exatamente o emocional desse companheiro, totalmente desregulado, né, desarmonizado, faz com que, né, ele contrai essa situação. Ele busque esse vazio, esse sistema, porque ele não vê razão para viver. Ele não vê razão na vida. A depressão é classificada como um transtorno do humor. Para tanto, é preciso diferenciar a doença, a depressão da tristeza. Né? E aí são duas situações totalmente diferentes. Né? Muitos
acham que depressão é a questão da tristeza. Não, não é, né? A depressão é um vazio existencial que a criatura traz com ela, né? A tristeza é uma baixa de humor, que muitas vezes, né, dependendo de fatores X ou Y, a pessoa, né, baixa esse padrão, né? O psiquiatra Peter Wilmore descreve a depressão como uma imagem. Imagine o desconforto de várias noites sem dormir, misturado à dor da perda de um ente querido que não acaba nunca. Depressão é isso, né? Se vocês quiserem saber mais um pouco sobre perda, né, que vocês vão entender um pouco disso, no livro As Dores da Alma, do Hamed, né, traz dois itens, 2 capítulos falando a respeito de perda. Numa vocês vão ver que a perda é questão, né, material, né, e a outra perda quando ele fala da questão da perda de um ente querido. Que muitas vezes essa perda do ente querido, né, a nossa não compreensão, né, não que o luto não possa ser vivenciado, mas eu não posso ficar eternamente no luto, né, porque a vida continua. Aí as criaturas entram nessa situação, né, ficam noites e noites sem dormir porque, né, alguém muito próximo a ele desencarnou. Ou seja, ele não tem a compreensão de que a vida continua, né, e que ele precisa viver. E muitas dessas situações depressivas causam um problema da obsessão, porque a nossa ligação com aquele ente que desencarnou, muitas vezes traz, né, nós obsidiamos aquele companheiro lá, nós não deixamos com que ele siga a vida. E a gente traz um outro processo, né, que precisa ser tratado, né? A alma ou o espírito é que se apresenta doente. Por isso que eu disse que a doença é perispiritual, externada no corpo físico. Em termos puramente psicológicos, encontramos a raiz da depressão em comportamentos imaturos, no materialismo, nas perdas de qualquer natureza, nos ressentimentos e na culpa. E aí está muito claro em relação àquilo que eu disse, né? Comportamentos imaturos, isso é imaturidade nossa. Se nós temos a confiança em Deus e sabemos que a vida não acaba com a matéria, né? Que o espírito é imortal, nós temos que ter essa maturidade, né, de seguir a vida em frente, né? No materialismo, quando nós nos apegamos, seja o apego de qual forma for, né? Egoísmo, orgulho, é isso que mostra no materialismo, né? O orgulho nosso nos leva, nos prende às questões do materialismo, nas perdas de qualquer natureza, né? Não só os bens materiais, mas os bens físicos. Quando nós nos ligamos, isso nos deixa doente. Isso que traz problemas sérios no nosso perispírito, né? Que obviamente vão ser externados no corpo físico. O apego excessivo às coisas e às pessoas à nossa volta contribui para agravar os sintomas depressivos. Pronto, está aí. Então eu preciso trabalhar para que eu me desapegue de toda e qualquer situação. Nada é meu, tudo me é emprestado. Nós somos apenas usufrutuários de tudo isso. Aí eu coloco a minha esposa, minha namorada, meu filho, tudo é meu. Aí se eu perdi, o mundo acaba. E não é assim. Consequência da depressão. E aí vem, né, as situações dolorosas, né? É a 4ª doença mais comum, segundo a Organização Mundial da Saúde. O suicídio é responsável por 15% das mortes das pessoas deprimidas. Não se pode, não se divulga, mas o que a gente tem de suicídio ultimamente é algo simplesmente espantoso, né? Não só de adultos, mas principalmente de jovens. É uma coisa espantosa. Ainda segundo a OMS, a depressão será a segunda moléstia que mais roubará anos de vida da população. Isso aí era em 2020. Né? Nós já temos aí, né, há 5 anos após isso. E a coisa só aumentou, né, exponencialmente. A depressão é um fator de desagregação familiar, exatamente. Né? Aquele que tem dentro da família alguém em processo depressivo é um desastre dentro da família. Né? Somos um todo não indivisível, né? O espírito, ele é indivisível, né? E toda doença é fruto da nossa condição moral.
mesmo aquelas vinculadas às condições do planeta, pois nossa estadia aqui é resultado do nosso processo evolutivo. Nós estamos no mundo de provas e expiações, estamos reencarnando num processo puramente educativo. A gente precisa ter essa compreensão. E como ser indivisível, nós temos a doença, é uma condição moral, ou seja, o descumprimento das leis divinas, a nossa condição quando nós nos vinculamos a essa situação nos traz, nos mostra exatamente onde é que nós estamos no mundo de provas e expiações, vivenciando situações que nós criamos lá no pretérito. A nossa transformação, a nossa modificação faz parte do nosso processo evolutivo. Muito bem. Aí, obviamente, nós já estamos quase encerrando, né? A mudança de atitude é o livre-arbítrio. Livre-arbítrio significa o quê? Direito de escolha, que nem Deus interfere. Mas nós precisamos seguir. Aí nós trazemos conosco o egoísmo, o desequilíbrio através do egoísmo, do ódio, da injustiça, do desespero. O desequilíbrio perispiritual que eu disse, nós vamos deformar o nosso perispírito trazendo as situações de desequilíbrio. E, obviamente, ela vai se externar no corpo físico. Então, o desequilíbrio físico traz a doença. Mas nós temos o nosso livre-arbítrio que nos mostra que nós podemos modificar quando nós temos um equilíbrio com serenidade, justiça e fé. É um aprendizado que nos dá exatamente a cura, que nos mostra que nós estamos dentro de um progresso espiritual. A nossa conduta tem que ser essa, nós buscarmos o equilíbrio para que a gente possa realmente evoluir. A nossa condição de sermos seres angélicos passa exatamente por esse equilíbrio que nós devemos buscar. As correntes de pensamento, aí nós temos aí várias correntes que pensam em relação à questão desses estados felizes que nós devemos buscar. O Naurés, a aura das comunidades, egregos é um conjunto de formas de pensamentos que giram em torno de nós. Os medicamentos do espírito, se tem a doença, obviamente tem a terapia, a gente tem que trazer. Colhemos do magnetismo sublimados os benefícios imediatos. Aí nós temos o passe, a oração, a água fluidificada, o evangelho no lar, por intermédio dos quais benfeitores e amigos desencarnados nos equilibram as forças através da inspiração elevada, apaziguando-nos os pensamentos, ou se vale de recursos mediúnicos que espaçam no ambiente a fim de nos propiciar o socorro à alma aflita ou às energias exaustas. Todos vocês vieram aqui na casa hoje buscar exatamente uma dessas energias aí para a busca da melhora. Aí Emmanuel que traz isso para a gente. O tratamento, livrar-nos dos lixos velhos que pesam em nossas almas, os sentimentos de rancor, de mágoas e as culpas. Através do esquecimento, nos livramos dos ressentimentos. A transformação, a reforma íntima nos leva a isso aí. É um dos tratamentos. É nós nos transformarmos, é buscarmos sermos melhores. Livres de ressentir as dores velhas, estamos prontos para o perdão, que será como um bálsamo divino a derramar-nos o coração e nos acalentando. Livre das culpas, aprenderemos a ver os erros como um ensinamento doloroso, útil e fácil ao nosso alcance, para aprendermos que não devemos fazer alguma coisa. Quando aprendemos como não fazer, lancemos novamente ao trabalho e à vida, fazendo a coisa de maneira certa. Mas o melhor tratamento para a depressão é o conjunto dos ensinos trazidos por Jesus. Perdão, trabalho produtivo em benefício do próximo, solidariedade, amor. Poderemos alcançar a cura não apenas da depressão, mas de todos os nossos males. Tem mais um minuto, acho que dá para a gente só fechar aqui. Muita doença seria evitada e não sofreria tanto o coração, se fosse mais experimentada a paz que advém do perdão. Lídia Vasconcelos traz isso para a gente. E aí tem o atendimento fraterno, que muitos buscam antes de qualquer tratamento. Que tal ser amigo da sua alma? Veja ser amigo de nós mesmos. Veja coisas engraçadas, divertidas, alegres, bonitas, românticas, interessantes, instrutivas, espiritualistas, otimistas. Buscar obras edificantes, que isso faz com que a gente cresça, que a gente busque algo positivo. Negativamente, tudo, largar tudo que for negativo. Aí a gente tem o Código de Isaías, a descoberta do grande Código de Isaías, nas cavernas, numa morte em 1940, resolveu as chaves sobre o nosso papel na criação. É o modelo perdido de oração que foi trazido aí por Isaías. Vamos ver aqui.
Aí nós temos a questão do pensamento, que a gente disse, manter o pensamento sempre elevado, que isso vai mostrar, né, os nossos sentimentos e as nossas emoções vão estar aliadas em razão daquilo que a gente geralmente busca, né? E aí, né, tem aí o finalzinho, né? A gente encerra, agradeço aí a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Até uma próxima.